Então, pessoal, tudo bom? Professor Magno, vamos falar um pouco sobre a Guerra das Multidões, certo? Antes, gostaria de convidar o amigo ou amiga a inscrever-se aqui no canal, certo? Deixar seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, indicar aos amigos, certo? Clicar no sininho para receber notificação dos próximos vídeos e assim por diante. Faça o que você achar interessante aí, colabore conosco. Abaixo, no final desse vídeo, haverá uma promoção a respeito dos meus e-books, tá certo? Vamos falar um pouco sobre essa guerra das multidões, certo? Que é o que acontece bastante no meio político. As pessoas, como é que se diz, se gabando porque arrastam multidões. Então, o grupo de Lula posta fotos de seus eventos arrastando multidões. O grupo de Dilma, que é o de Lula, obviamente. O grupo do deputado lá, do grupo MBL, o grupo que defende Bolsonaro, e assim por diante. Eles se gabam naquela briga de quem posta mais, de quem, na verdade, leva mais gente para a rua nas manifestações. Isso significa o quê? Quase nada, gente. Não significa muita coisa, não. Porque a massa, isso eu não estou defendendo nem condenando A ou B, estou fazendo análise do fato, dizendo que a massa normalmente ela é manipulada para o bem e para o mal, quase sempre para o mal, tá certo? Então, as multidões não representam verdade, não representam o bem, não representam Deus. Isso não existe. Até porque, falando de Deus, o próprio Jesus diz que as multidões entram pela porta larga, poucos entram pela porta estreita. Então, isso não significa verdade. Porque o governo tem leva muita gente para a rua, isso significa que o governo é honesto, é digno, é verdadeiro? Não, não significa. Ele pode até ser, mas não significa que seja em virtude da multidão que ele carrega atrás de si, de forma alguma. Da mesma forma faz Maduro aí na Venezuela, Nicolás Maduro fazia o antecessor dele, e Hitler que arrastava a Alemanha inteira, saía matando, os anteriores dele também da mesma forma, arrastava toda uma nação, certo? Stalin na Rússia, certo? Mas quem conhece história sabe, arrastavam multidões. Quem lembra que foi a multidão dos hebreus que pediram para matar Jesus e soltar o ladrão? Alguém lembra disso? Entendeu? Entendeu o recado? Multidão não significa honestidade, não significa dignidade, não significa verdade. Aí ficam os bobinhos na internet, nas redes sociais, Twitter, Facebook. Porque o meu político é honesto. Olha a multidão, aí posta as fotos. Eu acho até engraçado. Coisa de gente que não lê, coisa de gente que não pensa, coisa de gente que não reflete. Por favor, Lula foi condenado em vários processos, em instâncias, certo? E, infelizmente foi inocentado agora por uma questão técnica, tá certo? E as multidões que Lula carregou durante todos os anos do governo petista, que ele conseguiu reeleger uma criatura ignorante como a Dilma Rousseff. E ele conseguiu, num voto de protesto, eleger de forma adversa o Bolsonaro, que Bolsonaro é fruto de Lula, certo? Por que as pessoas votaram em Bolsonaro? Porque as pessoas estavam indignadas, decepcionadas com o governo do PT, o governo de Lula, o governo de Dilma, entendeu? Foi um voto de protesto. Então, veja a multidão, a força que esse personagem carrega. Veja o tanto de gente que bajulam a Bolsonaro, como que fizessem parte de uma tribo, que isso ele amarrou bem. Lula não conseguiu fazer o que Bolsonaro fez: amarrar militares, certo? Dando uma de militar, que ele foi, mas não é, tá certo? Aliás, inclusive, segundo o historiador Marco Antônio Villa, ele foi expulso por um atentado, certo? É,
Então, ele conseguiu amarrar os militares como que fossem participando da mesma tribo, estão defendendo os seus, como que fossem um grupo só. Também com o dinheiro que também distribui para o Exército, para a segurança pública nem tanto, mas para o Exército, o dinheiro no Brasil falta para outras coisas, mas para o Exército parece que não falta. E eles estão se aproveitando disso, certo? De forma prostituta. Isso é uma opinião minha, tá certo? O Exército está se corrompendo, se prostituindo. Olho grande no dinheiro. É muito dinheiro. Então, veja bem, ele conseguiu amarrar os militares, conseguiu amarrar torcedores de futebol, esses numa proporção menor. Todo vídeo que ele faz é com a camisa de futebol de um clube diferente. Tática política. E por último, não conseguiu amarrar também os religiosos. Como católico, a esposa evangélica, ele frequenta o meio evangélico e prometeu um ministro extremamente evangélico. Certo? A questão de ser evangélico, não ser evangélico, não interfere em nada. Certo? Mas o cristão, certo? Não deve estar preocupado que tenha lá um ministro evangélico. O cristão tem que estar preocupado em ser cristão e trazer a mensagem do Cristo. Ponto. Se vai ter lá o presidente, se vai ser cristão, se não vai ser. Nós temos na história um episódio que não é muito contente. No caso, a conversão de Constantino, tá certo? Constantino se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo religião oficial do Estado. Isso não foi nada sadio. Tornou, no caso, o cristianismo, que era uma espiritualidade, tornou em instituição religiosa. Isso acabou com o cristianismo, certo? Aí você vê, no período medieval, toda aquela desgraça que aconteceu e esse falso cristianismo que vivemos hoje, que é fruto de tudo aquilo que aconteceu na história. Então, gente, multidão não significa verdade, dignidade, nem significa honestidade, certo? As massas, elas são levadas por pessoas para o bem, para o mal. Pessoas corriam atrás de Cristo, certo? Que é uma figura positiva. Pessoas corriam atrás de Mahatma Gandhi, Martin Luther King e outras pessoas do bem. Pessoas corriam atrás de Moisés lá na história da saída do êxodo, né, do povo hebreu lá do Egito, certo? As pessoas corriam também atrás de Stalin, atrás de Hitler, atrás de Saddam Hussein, atrás de Bin Laden, tá certo? Isso não significa que eles sejam pessoas boas, por causa da multidão que eles carregam atrás. De forma alguma. Isso significa que eles possuem pessoas que acreditam no discurso deles. Ponto. Apenas isso. Então parem de agir de forma infantil, tentar traduzir multidão como verdade, tá certo? Como dignidade de ser político. Postando fotozinhas lá de multidão, a multidão de Lula, olha a multidão que Lula carrega, olha a multidão que Bolsonaro carrega. Isso é infantil, faça a leitura do fato, o fato, tá certo? Que as pessoas acreditam no discurso dele, aquelas pessoas acreditam no discurso dele, que ele tem um eleitorado, ele ou Lula, ele ou Bolsonaro tem um eleitorado, tá certo? Nada além disso. Não significa honestidade, não significa dignidade, não significa verdade. Só isso. Um grande abraço. Fique com Deus.